Silas Garcês viu Jesus em seu leito de morte e conta diversas experiências espirituais que teve ao ser arrebatado ao céu e ver coisas incríveis. Se você também quiser contar o seu testemunho aqui no canal, assim como o pastor Silas fez, entre em contato através do nosso WhatsApp ou e-mail, que estarão na descrição. Bom, meu nome é Silas Garcês, sou pastor, moro na cidade de São Paulo, Brasil. Quero cumprimentar a todos aqueles que participam ou estão vendo esse vídeo, onde eu vou contar o meu testemunho do meu conhecimento ou de conhecer a Jesus, não só de ouvir, não só de falar, mas de vivenciar a vida com Deus. Eu sou de uma família de missionários. Meu avô veio à cidade de São Paulo, onde ele trouxe a igreja a qual nós congregamos, que é a Igreja Assembleia de Deus, formou a família dele aqui em São Paulo. E por volta de 1967, o Senhor designou o meu avô para que fosse ao Paraná, porque já havia sido formado aqui em São Paulo o corpo de missionários que havia necessidade para a cidade, naquela época. Nós estamos falando de 1940, 1939 e 1940. Em 1967, meu pai se mudou para o Paraná, o estado do Paraná, mais próximo de Foz do Iguaçu, na fronteira, tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina. E passados alguns anos, nós fomos levados juntos com meu pai, e lá foi incumbido o meu pai e o meu avô de formar missionários para levar a palavra de Deus para o Mercosul, para a língua espanhola. Então, meu pai e meu avô eram missionários que foram designados pelo Senhor Deus para pregar o Evangelho, para que essas almas fossem salvas, depois fossem preparadas para ir a campo e aí, então, adentrar os países onde não havia o Evangelho do Senhor, países como Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Venezuela, esses países cuja a língua é a língua espanhola. Quando eu tinha aproximadamente 6 para 7 anos, meu avô, 75 anos, ele orientou o meu pai, que de 10 irmãos, nós éramos em 7 homens e 3 mulheres. E o meu avô, segundo o que Deus tinha mostrado para ele numa revelação, eu seria o sucessor do ministério do meu avô e do meu pai. Então, com 6 para 7 anos, eu já comecei a ser preparado para uma possível sucessão que aconteceria e que aconteceu. Então, meu avô, em 1984, ele veio a São Paulo junto comigo para visitar os filhos dele, porque o Senhor Deus já havia mostrado para ele, já havia dito para ele que ele seria recolhido e meu pai assumiria o lugar dele. Então eu vim com meu avô para São Paulo e chegando aqui em São Paulo, 2, 3 dias após, meu avô faleceu. Foi um baque muito grande, porque eu vim para trazer o meu avô para passear, eu um garoto, e eu volto com o meu avô num caixão dentro do avião. Aí meu pai assume a igreja, aquele ministério missionário, de enviar e formar missionários para a América Latina, América do Sul. Bem, eu não queria ser pastor. E até os meus 18 anos, eu obedeci, porque eu estava debaixo da tutela do meu pai. Após os 18 anos, eu entrei na Força Aérea, onde eu optei por seguir a carreira. Fiquei lá por um período, prestei concurso para a Polícia Militar de São Paulo, passei, ali aprimorei meus conhecimentos e dentro dos meus conhecimentos que eu aprimorei, me tornei piloto de avião. A minha vida era uma vida muito bem sucedida para um profissional que tinha saído de um local de onde missionários estavam. Por quê? Porque quando eu era pequeno, e nós fazíamos o trabalho de missionários, nós fazíamos cultos debaixo de mangueiras, de pé de manga, de pé de abacate. Então era
tudo assim, não tinha formalidade. Quando eu entrei na polícia, então eu comecei a fazer cursos e depois eu comecei a estudar, comecei a ficar mais com um conhecimento intelectual. Eu me afastei dos caminhos do Senhor e me enveredei para a baixa magia. Na baixa magia, eu aprofundei os meus conhecimentos e eu fui para a alta magia. E como eu já era preparado, doutrinado nos caminhos do Senhor, Satã, ele é visionário. E quando ele percebeu que Deus já tinha me preparado e que eu já estava muito adiantado, ele me colocou na roda da alta sociedade do nosso país, do Brasil. Ele me inseriu lá. E o que ele me ofereceu? Ele me ofereceu dinheiro e sexo, a luxúria. Eu não tive envolvimento com drogas, mas eu era envolvido na alta sociedade por causa do dinheiro e do sexo. Foi ali que eu conheci a realidade espiritual, que o céu é real, mas o inferno também é real. E que existe o reino de Deus e que existe um reino paralelo lutando com todas as forças contra o reino de Deus. Então, quando eu fui para a alta magia, eu comecei a conhecer as raízes da Irmandade. Quem é da alta magia sabe o que eu estou dizendo, né? As vertentes da Irmandade, que hoje é a NON. A nova ordem mundial, está mais explícita, algo que está ali para todos. Mas na minha época era um clube muito fechado, não se falava, o que se passava era na tradição oral. E então chegou um momento em que o Senhor falou assim: bom, acabou a festa, eu deixei você conhecer o outro lado e agora você vai falar de mim e você vai conhecer o meu reino. Você vai conhecer a mim. E você vai conhecer por que eu quero você trabalhando para mim. E foi quando foi designado um dos príncipes do inferno para vir falar comigo. Por quê? Porque eu tinha um alto grau na Irmandade e não havia nenhum tipo de incorporação. O próprio Satã falava comigo pessoalmente. Na madrugada, ele vinha, conversava comigo. Quando era na baixa magia, ali era uma entidade. Mas depois da alta magia, ele pessoalmente vinha e falava comigo. O que ele queria, o que era para fazer, a forma com que ele desejava. Ele tomava a forma de um homem e falava comigo. E o Senhor Deus impôs um limite, fixou um limite para Satã me devolver ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí, ali, eu me voltei ao Senhor e falei: Senhor, se o Senhor tem um plano realmente na minha vida e eu sair desse plano seu, eu não quero andar com a morte, eu quero andar contigo. Eu te pedi, quando criança, eu pedi sabedoria, eu te pedi para ser seu amigo. Então, se agora chegou o momento de eu ser chamado de seu amigo, e se o Senhor existe mesmo, eu estou dizendo o Senhor agora por temor ao nome dele, mas eu estava tão aprofundado no mundo das trevas que eu falei para ele assim: Deus, você existe, você é o cara. Então, se você é o cara mesmo que você diz que você é, eu quero ser teu amigo, eu quero te ver, eu quero te conhecer, quero saber onde você mora. Se tem anjo, eu quero saber quem é anjo. Se existe outra cidade, a Nova Jerusalém que você fez, eu quero saber onde você mora. Você não é o cara? Então eu quero saber. E eu vou fazer um voto de homem. Olha, que absurdo uma pessoa pode chegar ao nível de falar com Deus. Mas ele ouviu a minha oração porque foi uma oração sincera. Bom, eu abandonei a magia. E o Senhor Jesus falou para mim assim: por 3 vezes eu fechei a tua sepultura. Eu estou fechando agora a 4ª vez. Quando ele me disse isso, eu falei para ele assim: Senhor, eu fiz um voto e é verdade que eu fiz esse voto e eu vou te seguir. Ele falou: olha, eu vou ter que preparar você. Você vai aprender a viver pela fé. Você vai sair da polícia, você vai sair da aviação, e você vai viver único, exclusivamente dependente de mim. Mas eu não vou deixar faltar nada na sua casa. Mas a condição que eu coloco para você
é você falar da minha palavra, falar de mim. Ele então me disse e falou assim: você não pode me ver ainda, mas você pediu para mim que você queria conhecer onde eu moro. Ele falou: vem comigo. E então eu saí do meu corpo e fui arrebatado, e ele me levou a um grande palácio. E quando eu cheguei naquele palácio, eu vi milhares de pessoas chegando, e essas pessoas vinham com palmas na mão, palmas verdes na mão, e elas gritavam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Hosana nas alturas. E elas repetiam aquilo, e todas elas de branco. E aqui do meu lado direito estava o Senhor, e eu me sentia um menino pequeno, uma criança. E como eu conheço da parte de arquitetura, eu comecei a olhar a arquitetura daquele palácio, onde tudo é feito de ouro branco. E ao nós adentrarmos aquele palácio, nós chegamos a um local e eu fiz uma pergunta para ele: Senhor, lá na terra existe tantas igrejas, tantas placas, como se faz para saber quem são os santos, quem não são? Eu falei: porque é uma guerra muitas vezes de placas de igreja. Eu falei: eu estou aqui em cima e eu não sei como funciona, e o melhor momento para eu tirar essa dúvida é agora. Ele pegou e fez assim com as mãos e abriu um painel, e naquele painel era como se fosse placas de igreja, não dava para se entender, mas a gente via que cada ali representava uma denominação. E ele falava assim: em cada lugar desse tem escolhidos meus que foram lavados no meu sangue. E eu achei muito interessante que aqui na terra eu ponderei isso com Jesus, dizendo que havia muita discussão entre denominações, entre placas, e ele abriu aquela imensidão de denominações, que a gente diz aqui na terra como placa de igreja, e ele falou assim: em todo local, Silas, que você está vendo aqui, tem escolhido meu, que foram lavados no meu sangue. Isso foi em meados de 2005, 2006, 2007. Ali nós começamos a ter intimidade. E eu cobrei, então, do Senhor aquilo que eu tinha feito, de chamá-lo de amigo. Eu falei: olha, eu não abro mão de ser chamado de seu amigo. O que eu tenho que fazer para ser seu amigo? Porque eu não quero ficar te chamando e te vendo como Deus, apesar de eu saber que o Senhor é Deus. Eu sei disso. Mas se eu puder conversar contigo como um amigo, vai ficar muito mais fácil o meu diálogo contigo. Porque eu não vou ter medo de contar as minhas dificuldades, nem os meus problemas, porque o Senhor é meu amigo. E então ele falou para mim: Silas, você fez um pedido que o meu povo não ousa pedir. E eu procuro por adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Mas eles pensam que adorar em espírito e em verdade é só você ser um adorador. Mas não é isso que eu quero. Eu procuro por amigos. Porque quando eu criei o homem para ser meu amigo. Mas Satã, ele influenciou. E eu falei assim: então a partir de agora eu vou te chamar de amigo. E então, a partir dessa data, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu chamo ele de Deus Pai, o meu amigão, Jesus, de o meu grande amigo, e o Espírito Santo, de meu amigão também, o meu companheiro. É aquele que, se eu estiver triste, eu sento num lugar e eu conto tudo para ele. Eu falo o que eu estou sentindo. E eu sinto ele do meu lado, conversando comigo, dizendo o que está acontecendo. Em 2018, eu fui pregar numa cidade chamada Torres, no Rio Grande do Sul. Chegando lá, eu tinha feito naquela semana um jejum de 7 dias, porque eu sabia que eu enfrentaria problemas com a Irmandade lá. Eu já tinha feito parte, então eu sabia o que aconteceria e eu tinha que ir municiado espiritualmente. E chegando lá, eu contraí a H1N1, quando teve aquela pandemia da H1N1, com a influenza. Foram
um dos primeiros casos no Brasil. E então, quando eu adquiri essa doença, eu preguei os 3 dias e no domingo, era sexta, sábado e domingo, no domingo eu já saí, fui para a casa do pastor e pela manhã ele já me levou para o hospital porque eu já estava morrendo. E eu chegando no hospital, o médico disse para mim: o senhor está morrendo. O senhor é um homem de fé? Eu falei: sou. O que o senhor é? Eu falei: eu sou um pastor. Então ore para o seu Deus porque o senhor está morrendo. E ali, no pronto-socorro, eu já fui direto para o leito de UTI. No leito de UTI eu fui entubado e foram dando falência dos meus órgãos e começou pelos pulmões. Mas a medicina não sabia tratar, não sabia como tratar aquele mal que estava em mim. E eles foram dando remédio. Como prova de que eu morri, nós vamos mostrar aqui, olha, né? Aqui estão os documentos que comprovam que eu estive à beira da morte e entrei, conforme a medicina chama, na linha imaginária da vida com a morte. Mas ainda não tinha chegado o momento de eu morrer. E então, após eu ficar aproximadamente 15 dias isolado de todas as pessoas, porque não sabia do que se tratavam aquele mal, e o meu coração estava muito fraco e os meus pulmões também, a respiração totalmente artificial, o médico me desenganou e falou que eu morreria, né? Então ele pediu a autorização para que o meu irmão, aqui a autorização assinada pelo meu irmão, né? Olha, né? A autorização para que fossem feitos todos os procedimentos numa possível entrada minha, ou de morte, ou cerebral, para doação de órgãos, ou alguma intervenção cirúrgica para tentar o salvamento. Mas não houve necessidade, porque o Senhor Jesus foi ali até o meu leito na UTI, eu isolado sozinho, e eu tinha cantado um hino naquele dia, sozinho. Então eu vi quando ele me chamou e falou: Silas. E eu falei: Senhor, pode falar. O senhor aqui, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou na UTI. Ele falou: Satanás veio para te matar, mas eu vim do céu para te trazer a vida. Em 3 dias, conte, Silas, 3 dias eu vou tirar você daqui. E então ele falou assim: olhe para o alto. E ele olhou, ele fez assim com as mãos. E eu olhei para o alto e eu vi. Eu nunca tinha visto aquela cena. Eu vi como se fosse cachorros pretos. Não sei se era cachorro, mas era um rosto de cachorro, mas com chifres, né? Chifres. E eram aos milhares, um em cima do outro amontoado. Ele falou assim: esses são os demônios de Satanás que vieram assistir a tua morte, a tua derrota. Mas eu vim decretar: perca a derrota deles mais uma vez, e você vai sair vivo daqui em 3 dias. Então, isso era numa quarta-feira. O médico veio e falou para mim: seu Silas, o senhor vai morrer. Não tem mais como nós fazermos mais nada. Eu falei assim: doutor, sábado eu estou indo embora. E foi. Isso foi na quarta. Então foi quarta, Jesus veio falar comigo. Quinta, na sexta-feira. No sábado eu saí andando pela porta da UTI. Eu não fui para a enfermaria. E eu estou andando até hoje. Tem foto que vocês vão ver eu aí, saindo do hospital. E estou vivo até hoje. Isso foi dia 21 de maio de 2018. Então, há 5 anos eu ganhei mais uma oportunidade de vida. Vamos voltar agora ao assunto do céu. Vamos falar do céu. Pastor, existe céu? Existe céu. E como é o céu, pastor? Quando o Senhor me leva em espírito para ver o céu,
ou ele quer me mostrar algo sobre o céu, ele leva você para algo específico. Sempre tem uma pauta dele. O céu, o reino do céu é muito organizado. Não é assim como nós achamos aqui na Terra, que o negócio é meio o jeitinho brasileiro. O céu existe tudo um protocolo. Então, quando eu cheguei na primeira vez que eu fui ao céu, na segunda vez, que a primeira vez foi a do palácio, que eu vi os santos chegando, aqueles que partem para o Senhor, e como eles são recebidos lá no céu. E o céu é um ambiente de muita alegria. Lá é dia o tempo todo, lá não existe noite. Porque a luz de Deus, os raios da glória dele, ilumina aquele lugar, então o tempo todo é dia. Outra coisa que eu achei interessante no céu, todos se conhecem. Então é como se eu dissesse para você aqui, mas quando você tem o corpo glorificado, que você entra no céu, você esquece de tudo que é ruim que você passou aqui na terra. Você sabe que você é um veterano de guerra, que você venceu, mas você não lembra de tristeza, é só alegria. A alegria é tão grande por você ter vencido e por você ser um veterano de guerra e por você estar voltando para a tua casa. E eu estive em alguns lugares que o Senhor me levou, e eu vou relatar para os meus irmãos, amigos que estão vendo, não sei que parte do planeta, que parte do mundo que possa estar me acompanhando, mas eu quero que você creia que isso é tão verdadeiro como você é verdadeiro, como você existe, como você fala. O céu também é tão real quanto você possa imaginar. O Senhor Jesus, ele não se mostrou para mim num primeiro momento, porque ele pode se mostrar, evidente que sim, mas não em glória, porque se ele se mostrar em glória para você, ele me disse que você não volta. Então ele retira a parte da glória dele, para você poder vê-lo e poder contar o que você viu. Porque se ele se mostrar dentro da glória dele, você não volta mais. E é o que eu mais queria, não voltar, né? Mas se eu estou aqui, é porque ele retirou a glória e falou assim, olha, veja, preste atenção, volte e conte o que você viu. Numa dessas, ele me levou para conhecer o Rio da Vida. Pastor, como é o Rio da Vida? O Rio da Vida, ele é um rio que ele passa pela Nova Jerusalém. Esse rio, ele está com a margem dele bem paralela a uma área verde. Mais ao fundo eu vi somente uma árvore. E eu perguntei porque só existia aquela árvore lá, e perguntei o nome daquela árvore. E então o Senhor veio e eu olhei aquele rio e ele falou, olha para ele. E eu olhei, aquele rio tinha as águas mais cristalinas que uma criatura pode ver. Ele não é um rio largo como o rio Amazonas, ele é um rio de uma grandiosidade, mas as águas deles são tão profundas que nem ondas tem. Não existe onda nele. Mas e a árvore? Sim, eu perguntei o nome da árvore. Falei, Senhor, eu estou vendo esse rio, o Senhor disse para mim que é o rio da vida, que sai daqui. E por que só tem aquela árvore? Ele falou assim, aquela árvore é a árvore da vida. Ela existe. Eu vi ela existe. E então ele falou assim, bom, desça agora e conte ao meu povo o que foi que você viu. Por muitos anos eu venho guardando esse testemunho, faço um trabalho missionário que vim por parte do meu avô, do meu pai. Eu sou o terceiro da geração. Espero que eu consiga fazer um sucessor. Mas o que eu quero dizer para você é que intimidade com Deus, ela faz você passar as barreiras da imaginação, as barreiras de qualquer tipo de coisa que você acha que é impossível, e Deus procura aqueles que o adorem e que queiram ter intimidade com ele, porque o céu está lá e está para ser mostrado, porque é a tua pátria, é a tua casa, mas você não entende. Você se preocupa com aquilo que
do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua vida social, profissional, que você vai crescer na empresa, vai se tornar um diretor ou algo parecido. Quando você conhece o céu, você pensa assim: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. E quando eu estive lá aqui, conhecendo a árvore da vida e o rio da vida, eu voltei, eu anotei, eu escrevi, e passado alguns tempos ele falou comigo, me chamou pelas 3 horas da manhã, sempre esse horário, 3 horas da manhã, e falou: Silas, venha comigo que eu quero te mostrar algo e eu quero que você conte para a minha igreja. E eu fui levado ao céu novamente, e eu não sei dizer a nomenclatura, porque a linguagem lá no céu é diferente, mas eu vou falar na nossa língua portuguesa para que todos entendam. Mas eu fui no local, na sala, onde são guardadas e acondicionadas, uma a uma, as lágrimas dos santos. E então, quando eu entrei naquele lugar, o Senhor Jesus designou o anjo responsável por aquele departamento, se posso dizer isso, e aquele anjo me chamou e pegou uma taça de ouro, mas o ouro era tão puro, que ele era um cristal líquido, era como se fosse uma taça de cristal, mas não era cristal, era ouro, o mais puro que tinha. E quando ele pegou aquela taça, ele me mostrou aquela taça e falou assim: olha, aqui está a lágrima de um dos santos. E ele levou aquela lágrima, e eu juntamente com ele. E aquela lágrima foi levada até o nosso Senhor Deus poderoso, Deus Pai. E quando aquela lágrima foi derramada, aquela lágrima começou a se tornar letras escritas. E ali havia pedido de algum santo feito a Deus. E quando aquela lágrima foi derramada, lá naquele local onde nós estávamos, foi perfumado o local. Um perfume de um cheiro, de uma fragrância que eu não tenho como te dizer. Eu só sei te dizer que era um perfume do melhor que existe. E então ele designou um anjo, para o anjo trazer a resposta daquele santo. Era uma mãe que orava por um filho, e ela precisava da resposta para este filho, mas ele não entrou em detalhes comigo, ele só disse isso. Então, todas as lágrimas, eu quero deixar claro que todas as lágrimas, elas são acondicionadas por Deus num local onde ele responde às orações. Tá bom. Ele mandou novamente eu voltar e contar aos santos onde são depositadas suas lágrimas. Amigo, amiga, você que está me vendo no Brasil, fora do Brasil, a sua lágrima não é jogada fora. A sua lágrima é acondicionada numa taça de ouro puríssimo. E as suas lágrimas chegam até Deus com um cheiro de perfume suave. Isso que eu quero deixar muito claro e que ele me pediu que eu falasse para você. Voltei novamente para a terra. Não queria, contra a minha vontade. Como todo filho que não quer voltar, chorei muito. E então, passado alguns tempos, ele me levou para conhecer o local onde será as bodas do Cordeiro. Está tudo preparado, tudo pronto. É um grande salão. Eu vi o local onde o anjo que me levou até lá, ele me disse que ali seriam as bodas do Cordeiro, me levou numa antessala, onde está tudo preparado para nós nos assentarmos, e lá, eu não diria que lá é luxuoso, lá é inexplicável. Não existe na terra nada que eu possa explicar como é o céu, o requinte daquilo que Deus, os detalhes que Deus, na sua infinita bondade, nos vai colocar. E então, ali foi a primeira vez que eu conheci Jesus face a face, sem a glória dele. Entramos
numa outra sala, e aquela sala havia como se fosse cortinas de azul púrpura. Eu vi que tinha 6 cadeiras de um lado, 6 cadeiras de um outro lado, 6 cadeiras atrás, 24 cadeiras. Ao meio tinha um trono. Todas as cadeiras tinham um busto de um leão em ouro. O trono também havia um leão, o busto de um leão. Eu olhei como se fosse ali uma tribuna. Era de ouro líquido, cristal líquido, mas era ouro. Na frente daquele cristal líquido havia um busto de um rosto de um leão. E então os anjos disseram que haveria um cerimonial porque o Filho do Altíssimo entraria lá. Existe todo um rito, né? Como um rei vai entrar num lugar, e foi nos ordenado que nós nos abaixássemos e que nós colocássemos o nosso rosto, os nossos ossos tinha mais pessoas comigo, entre os joelhos, porque o Rei dos Reis haveria de entrar. Então o anjo tocou uma trombeta, anunciou a chegada, e ele foi para aquela tribuna, e eu ouvi quando todos os anjos se curvaram, porque eles falaram, estavam todos curvados, anunciaram dizendo que o Rei dos Reis havia chegado, aquele que tem o nome sobre todos os nomes, o Filho do Altíssimo, aquele que morreu na morte de cruz, mas venceu a morte. Eu ouvi o meu nome, Silas, e veio um temor sobre mim, e aquele temor que veio sobre mim foi tão violento que eu não conseguia levantar minha cabeça. Ele falou, levante sua cabeça. E eu não conseguia, porque a glória daquele lugar era muito forte. Ele me ordenou 2 vezes, mas eu tinha muito medo. E na terceira vez ele falou, não temas. Você disse que você queria me conhecer, e eu vim aqui para que você me visse. Ele falou, se coloque de pé. E então eu vagarosamente fui me colocando em pé, e então eu vi o meu Senhor numa roupa branca como aquela dos antigos profetas, amarrado com um cordão azul púrpura, né? Aqui do lado, aqui tinha uma faixa azul, aqui havia o busto de um leão, e a roupa era muito branca, muito alva. Ele falou assim, olha para mim, mas eu não conseguia olhar, porque aquele local estava cheio de glória. Ele falou, olha para mim. Aí eu fui levantando o meu rosto vagarosamente, e ele falou, eu sou Jesus Cristo, aquele que você disse que queria ser amigo. Aí eu falei, Senhor, eu te peço perdão porque eu não sabia o que eu estava falando. E ele disse, Silas, eu procuro por amigos na terra. O que você me pediu foi algo muito precioso para mim. Então ele falou para mim, você viu já que está tudo pronto. Vai, desce de novo, conta o que você viu. Mais uma vez a choradeira, porque eu não queria voltar. Voltei, e então ele falou, eu trarei você mais vezes para cá. E eu fiz uma indagação, meu amigo, minha amiga que está me vendo e me ouvindo. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Lá na terra é toda hora. Pé no céu, pé no inferno. Pé no céu, pé no inferno. Pé no céu, pé no inferno. É muito difícil, porque nós estamos num combate desigual. Mas ele deixou bem claro que aqueles que são escolhidos por ele estão guardados debaixo da sua potente mão, e o mal não pode tocar. Passado alguns dias, ele me levou na Nova Jerusalém. Pastor, existe Nova Jerusalém? Existe. Eu estive lá. Existe. E eu estive lá. Ela é real e ela é linda. E uma das coisas que me chamou muito a atenção são as mansões celestiais. A palavra de Deus diz que vou subir ao Pai, preparar novas moradas, ou as moradas. Então, quando ele fala de moradas, a gente fica assim, mas como será no céu? É algo indescritível, porque o céu, tudo é grandioso. No céu, você não consegue mensurar a grandiosidade das coisas, porque tudo lá é maravilhoso. E a Nova Jerusalém, ela é uma cidade onde o nosso Senhor habita, e nós habitaremos lá também, e tudo que você faz para o Senhor fica guardado, acondicionado naquela cidade. E o que mais me interessou assim, olhando naquela cidade, é que as ruas de lá, elas são de um ouro tão puro, tão puro, tão puro, que seria como se você estivesse pisando sobre um vidro, mas é ouro. A pavimentação nossa aqui na terra é de asfalto, lá é de ouro, mas esse ouro é tão puro que é como um vidro, um cristal, um vidro de cristal, de uma espessura muito grossa. Então ele falou, olha, Silas, vamos dar uma passeada na Nova Jerusalém, aquela que eu trarei o meu povo,
os meus santos, que foram comprados com o meu sangue. De novo, eu não quis voltar, mas eu tinha que voltar. Dessa vez, eu não reclamei com ele. E agora, recentemente, cerca de 3 meses atrás, ele me chamou e me levou a um local e disse que me faria uma surpresa. Eu não sabia que surpresa que era, mas eu fui, sabia que era coisa boa. E então, eu fui levado a um local por um anjo, e esse local seria como se fosse o banco central de Deus, onde fica o grande cofre de Deus. E eu fui apresentado ao anjo encarregado da segurança daquele local, e lá, quando você vai entrar lá, o seu nome já consta naquela lista, como convidado a entrar naquele local. E eu entrei naquele local, e quando eu entrei, ele já sabia que meu nome era Silas, e ele disse para mim assim: eu sei quem você é o amigo do Altíssimo. E então eu fui levado a este cofre, a este local, que eu falo cofre, mas eu não sei o nome, porque no céu existe outros nomes, não sei, é tudo perfeito, mas vamos dizer que é um banco central do Senhor. E lá eu fui levado a bem na entrada havia aquelas portas de cofre, e eu vi umas barras como se fosse de ouro, mas não era barra de ouro. Eu não sei, não era ouro amarelo. Ele era branco, mas ele era um branco misturado com um branco do lado do cristal. Se é que vocês conseguem me entender. Imagine uma barra de ouro, mas é de um ouro tão puro que, ao mesmo tempo que ele é branco, ele vai se tornando incolor, mas ele está ali na sua frente. E aquele anjo puxou aquela gaveta, e eu vi barras e mais barras e mais barras, e foi puxando. Ele falou: quer ver o fim dessa gaveta? E no céu a tua visão ela é ampliada. E quando eu olhei, eu não via o fim. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Então ele falou: você sabe de quem é isso aqui? Eu falei: não, olha, me perdoe, eu não sei nem o nome disso daí. Ele falou: isso aqui é galardão. O nome disso aqui é galardão. E aqui é a sala dos galardões. E esses galardões, o nome da pessoa que é a proprietária dele se chama Silas. Eu falei: eu? Ele falou: é você. Então, tudo que nós fazemos para o reino, um copo d'água, qualquer coisa que você fizer para o Senhor, você saiba que lá está sendo anotado e que está sendo acrescentado do tesouro de Deus para você, para a sua vida, e que nada que você faz para o Senhor Deus é em vão. Estive na sala onde também eu chamo de a sala da cura. Lá existe a cura para todos os tipos de enfermidades. E o Senhor me disse o seguinte: Silas, o meu povo está doente lá na terra, e olha aqui, quanta cura que eu tenho para dar. Mas eles não me pedem. Então, amigo, amiga, irmão, você de qualquer parte do mundo, não sofra, porque no céu existe a cura para a doença que você nem imagina que exista. Lá no céu está à sua disposição. E tem mais uma coisa que eu quero te dizer: é de graça, você não paga nada, é só você pedir, e ele decreta a ordem para que o anjo leve a cura até você. Para encerrar, eu quero falar que em Mateus 24, a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, os dias se abreviariam por conta da iniquidade. Se não fosse abreviado, até os próprios santos se perderiam. E eu fui levado a um lugar, e eu vi quando Deus girou o dedo dele. Ele me chamou e falou: Silas, veja o que eu vou fazer com a terra. E ele fez assim com um dedo. E quando ele fez isso, girou 15 graus. Lá de cima eu vi as profundezas do mar. E eu vi quando parte da água do mar veio para o meu lado esquerdo, e ali provocou tsunamis, terremotos, grandes tempestades. Eu falei: Senhor, muita gente vai morrer, haverá um caos na terra. Então ele me disse que ele tinha dado ordem, e eu ouvi da boca do Senhor dizendo o seguinte: mar, devolva
os corpos dos meus santos. Se esse testemunho chegou até você, saiba você que virão dias terríveis, de tempestades, de secas em alguns lugares. Saiba você que o mar vai se tornar um mar revolto, haverá tremores de terra, porque o eixo da terra foi mexido e foi mexido pelo Deus Todo-Poderoso. A ciência pode dizer que o asteroide, que A, que B, que C, que está vindo, mas não. Eu vi a mão do Deus Todo-Poderoso alterando o eixo da Terra em 15 graus. Por isso que hoje os dias são menores. Todos nós dizemos, parece que o dia passa tão rápido, antes demorava tanto. É porque, se o Senhor não fizer isso, nem eu, nem você, nem muitos não conseguirão entrar no reino, tamanha a fúria de Satã e o que está para acontecer na terra. A batalha celestial, onde a igreja será arrebatada, está mais próxima do que você possa imaginar. Ainda há tempo de você se consertar com Deus, de procurar o Senhor, de colocar a sua vida à disposição do Senhor. Em qualquer parte do planeta que esse testemunho chegar, eu quero te dizer que você tem tempo, ainda há tempo de você falar com o Senhor, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, assim como eu fiz no passado, porque o meu passado ele foi apagado pelo Senhor, ele não existe mais. Eu conto como testemunho de que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele se concretiza querendo a pessoa ou não. É plano de Deus. E Deus tem um plano na sua vida. Não está tudo perdido. Nada se perdeu e nada saiu do controle das mãos de Deus. Deus está no controle da sua vida. E Ele fará o que for melhor para você. Mas entregue sua vida completamente ao Senhor e seja dependente dele. Seja um grande influenciador para levar almas para o céu, porque o único reino, o reino, é aquele que está lá, aquele que eu vi. Por isso que eu te ofereço, eu te oferto o meu grande amigo Jesus Cristo, o meu grande amigo Espírito Santo, o meu grande amigo Deus Pai Todo-Poderoso para você, porque o Filho dele morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me arrancar das profundezas do inferno. E dessa mesma forma ele fará contigo onde você estiver. Deus te abençoe e te guarde.